Sabe aquela sensação de que a gente se esforça muito, mas os resultados simplesmente não vêm? Pois é, todo mundo celebra a coragem de agir, de fazer acontecer. Mas e a coragem de olhar para as coisas e ver elas como elas realmente são? É exatamente aí, nesse ponto, que a verdadeira transformação começa de verdade. Olha, essa citação aqui vai direto na ferida, né? Existe um conflito que acontece o tempo todo dentro da gente. A vontade de fazer acontecer versus a necessidade de entender a situação real. E o perigo é que, sem a segunda, a primeira vira só uma ilusão. Uma ilusão bem perigosa, por sinal. Vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Então, para começar, a gente vai explorar esse problema que é super comum: confundir esforço com resultado. É uma armadilha muito fácil de cair, sabe? Achar que estar ocupado é a mesma coisa que ser produtivo. Vamos lá. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de esforço ilusório. É aquela pessoa que fala, nossa, trabalhei demais hoje, só porque passou horas numa tarefa. Mas, na real, talvez ela só demorou tanto porque não tinha a habilidade necessária para fazer aquilo. É acreditar de olhos fechados no plano, sabe? Ignorando todos os sinais de que as coisas não estão indo bem. Agora, do outro lado, os resultados reais. Eles não mentem. É sobre entregar o que foi pedido. Não importa quanto tempo levou. É sobre criar algo que, quando você coloca do lado do concorrente, se garante. Ok, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nas formas bem específicas que a gente usa para se enganar, principalmente no mundo de hoje. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? O auto-engano é sutil, ele não chega de uma vez. Não é uma mentira descarada que a gente conta para si. Na verdade, é uma soma de pequenas desculpas, de coisas que a gente prefere não ver e que, juntas, criam uma realidade toda distorcida. E aqui estão alguns dos culpados mais comuns. Primeiro, ignorar o feedback do dia a dia. Um clássico. Outro, super atual. Usar ferramentas como inteligência artificial não para melhorar, mas para esconder a falta de capacidade. É tipo pedir para a IA fazer uma coisa que a pessoa deveria saber fazer, sabe? Só para disfarçar as próprias limitações. E claro, tem aquele elogio gostoso que vem dos amigos, da família, que muitas vezes amam a gente, mas não conseguem ser críticos de verdade com o nosso trabalho. E essa frase, nossa, ela ilustra o ponto anterior de um jeito brilhante. Essa troca de ideia é dura, é difícil de ouvir, mas é o tipo de verdade que liberta. Sabe, ouvir que seu trabalho é ruim, de alguém que se importa, é muito mais valioso do que um elogio vazio. A realidade do mercado é essa. O cliente não está nem aí para a pessoa. Ele se importa com a solução que o trabalho dela oferece. Ponto. Agora, se prepara, porque a gente vai ver uma história real que deixa as consequências desse auto-engano dolorosamente claras. Imagina só a cena. Uma campanha de venda super importante dependendo de uma capa de e-book e o trabalho que chega é um desastre. Vergonhoso. No meio da crise, o líder da equipe começa a procurar soluções e, por acaso, encontra no Instagram um designer da própria empresa dando um show com tutoriais, trabalhos incríveis. A salvação. Ele manda o link para o gerente e fala, pede para esse cara fazer a capa. A resposta que veio em seguida foi um soco no estômago. Foi ele quem fez a capa original. É isso mesmo. O mesmo profissional que parecia um gênio na internet tinha entregado um trabalho péssimo. E é aqui que a coisa fica séria de verdade. A demissão foi só consequência. O problema de verdade, a grande tragédia da história, foi a completa falta de autoconsciência do designer. Ele se vendia como um especialista, talvez ele até acreditasse nisso, mas o trabalho real dele não chegava nem perto. Ele achava que era bom o suficiente. E essa foi a maior falha dele. Tá bom, a gente viu o problema, e ele é pesado. Mas e aí, qual é a solução? Como é que a gente sai desse ciclo e começa a progredir de verdade? O primeiro passo é o mais direto de todos. Admitir, sem desculpas, a própria limitação. Não amanhã, não depois de fazer um curso. Agora. Em que ponto a sua habilidade ainda não é suficiente? Essa honestidade brutal é a base. É o chão firme onde qualquer melhoria pode ser construída. O segundo passo é admitir o que não se sabe. A gente vive numa cultura que aplaude quem tem todas as respostas, né? Mas o verdadeiro poder vem de reconhecer os próprios pontos cegos. Falar eu não sei não é fraqueza, muito pelo contrário, é o começo da sabedoria. E chegamos no passo mais difícil. Olha, aceitar a própria insignificância não tem nada a ver com ter baixa autoestima, tá? É sobre entender o seu lugar real no mercado. A gente pode ser incrível para a nossa família, para os nossos amigos, mas para o cliente somos só mais uma opção entre tantas outras. Reconhecer isso tira a arrogância do caminho e abre espaço para o que realmente importa, o trabalho duro. E quando a gente junta tudo isso, finalmente chegamos ao verdadeiro ponto de partida, que não é uma linha de chegada, mas sim o começo da jornada certa.
Quando se encara essas 3 verdades de frente, o caminho a seguir se torna talvez pela primeira vez totalmente claro. E para fechar, fica essa reflexão. A questão não é o que falta no mundo, nos outros ou nas ferramentas. É sobre o que falta dentro da gente. Que verdade precisa ser encarada hoje para finalmente começar a construir a pessoa capaz de atingir os seus objetivos? A resposta está em ter a coragem de encarar a realidade. A pergunta que fica é: essa coragem, ela já existe aí dentro?